Aleluia. Diga comigo, Deus que guarda alianças. Aleluia. Outra vez, o Deus que guarda alianças. Hoje nós vamos falar de aliança com Deus. Você vai entender aliança, você vai entender pacto com Deus. O Deus que guarda aliança. Você tem que entender essa aliança. Parece uma palavra simples, mas é o segredo de toda a minha vida. E é o segredo de todo cristão abençoado. E é o segredo de todo cristão que já alcançou grandes coisas para Deus. Aleluia. Quando a gente fala de aliança, no Brasil é muito difícil a gente explicar, porque a maioria das pessoas acham que aliança com Deus é aceitar Jesus, confessar os seus pecados e crer que Ele é quem vai salvá-lo. E eles acham que ali já então fizeram essa aliança com Deus. Deixa eu explicar algo para você. Aquele homem que estava na cruz, do lado de Jesus, foi salvo, sim ou não? Mas quantas bênçãos ele viveu, quantas promessas ele cumpriu, ele não fez absolutamente nada, não conquistou absolutamente nada. A única coisa que ele fez foi ir para o paraíso e encontrar Jesus lá. Então, para o brasileiro é muito difícil explicar aliança, porque ele acha, não, eu já tenho uma aliança com Deus. Por quê? Não, porque eu aceitei Jesus. Mas isso não é aliança. Aliança tem a ver com como você vai viver aqui na terra, o tempo que você é salvo. Quem está entendendo? Inclusive, ser salvo não tem nenhum merecimento para nós, porque a gente não fez nada para ser salvo. Quem fez tudo foi Jesus. Quando você vê alguém extremamente abençoado, pode ter certeza que tem a ver com uma aliança com Deus. Agora, nós precisamos entender a verdade bíblica. O primeiro passo que eu quero falar para você aqui hoje é sobre o teu nível de entendimento. Sabe quando Paulo diz, eu peço ao Senhor que abra, ilumine os olhos do vosso entendimento. Isso chama-se revelação. Diga comigo, revelação. Diga assim comigo, a minha vida só vai onde chega a minha revelação. Por exemplo, lá em Mateus 13, 23, diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende a palavra. Diga comigo, compreende a palavra. Olha só, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Tem muita gente ouvindo, mas tem pouca gente compreendendo a palavra. Quando você compreende a palavra, e não somente compreende o português que está sendo falado, mas você compreende no teu espírito, quando você compreende a palavra dentro de você, o que vai acontecer? Vai dar fruto, e esse fruto vai produzir 100, 60, ou 30, 60 e 100. Nem todo mundo produz a mesma quantidade de fruto. Diga comigo, a diferença não está na palavra. A diferença está na compreensão. Ou seja, a palavra é a mesma, mas o fruto é diferente. Baseado em quê? No nível de compreensão de cada pessoa. Ou seja, o nível de compreensão da palavra que você tiver vai ser o nível de fruto que a tua vida vai produzir. Ou seja, todo domingo eu prego aqui uma palavra e tem muitas pessoas escutando. Mas nós temos poucas que estão compreendendo. E as que compreendem mais vão dar 100 frutos, 100 vezes mais. E os que compreendem um pouquinho, pelo menos vai dar 30. Mas uma grande maioria não dá fruto algum. Porque ele veio aqui, por outros motivos, e não para compreender a palavra. Quantos querem compreender a palavra? Amém. Glória a Deus. Você nunca vai extrair da Escritura mais do que você entende dela. Você precisa entender.
Diga comigo, toda revelação produz resultados no nível do entendimento. Vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui já ouviu falar de fé, sim ou não? Não tem uma pessoa aqui que nunca ouviu falar de fé. Mas todo mundo tem o mesmo fruto de fé? Porque alguns compreenderam o que é fé e outros não compreenderam o que é fé. Quem compreendeu o que é fé? Quem leu a maior moeda de câmbio. Né? Ele entendeu a fé. Cara, agora eu entendi a fé. Tá? É porque é uma revelação. É uma revelação. Quem não compreende, acha que quem está atuando por fé é louco. E, se você falar, prega uma pregação sobre fé, ele prega. Só que depois ele é contrário a alguém que está tendo fé. Não, você está louco. Mas se ele souber, ele saberia pregar exatamente a mensagem. Não, tem que ter fé, tem que... todo mundo for pregar aqui sobre, vai falar, você primeiro dá o passo, depois Deus põe o chão. Quando tem um irmão dando o passo sem o chão, esse irmão diz, não, mas você não acabou de pregar? Então, não é o que você ouviu, é o que você compreendeu dentro de você, que muda a sua vida. Diga comigo, a minha vida só vai onde chega a minha revelação. A profundidade do entendimento determina a grandeza do resultado. A profundidade do entendimento determina a grandeza do resultado. Vou te dar um exemplo sobre revelação. Quem gosta de revelação aqui? Aleluia. Aleluia. Eu estava num estádio falando sobre a cruzada que ia fazer. Eu não sei se você sabe, mas fazer uma cruzada no estádio, né, é mais de 2 milhões de reais. É algo muito caro, para começar a brincadeira. E eu estava com algumas pessoas dentro do estádio, falando que ia fazer a cruzada ali. E eu falei, deixa eu soltar ali uma revelação para vocês. Porque eles estavam impressionados demais. Eu falei, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Posso falar com vocês também hoje de manhã sobre isso? Só o lado de cá. O lado de cá não está nem aí para o que eu quero falar. Pastor Perivaldo, você faz favor e venha sentar aqui na frente, que a pastora... Vem, filha. Glória a Deus. São lá de Xanxerê. Quem conhece essa família linda? Acho que tem 2 lugares aqui, ó. Não, vocês vão sentar aqui. Eu que mando aqui nessa igreja. Revelação. Entendeu a revelação? Entendeu? Aleluia. Aí, o Rodrigo senta lá com eles lá. Deus te abençoe. Quem quer uma revelação? Não, do nada eu vou te dar o maior cheque em branco que tem na Bíblia. Pastor, o que é cheque em branco? Que tem jovens que nunca viram um cheque, né? Mas aqui, o culto da manhã, acho que não é de jovens, né, irmão? Todo mundo sabe o que é um cheque, né? Ô, Ju, você que estava cantando, sabe o que é um cheque? Ela demorou a responder. Ela não sabe. Eu estou ficando velho. Como é que explica um cheque aí, Perivaldo? Você que tem mais de 50 anos de idade. O que é? O que é um cheque para um jovem entender, né? Cheque é um papelzinho. Aleluia. Cheque é o seguinte, irmão. Ao invés de você dar dinheiro para alguém, você assina a quantidade de dinheiro que pode retirar da conta. Ok? Olha, ele... Tu tá velho. Não, você... Não é, glória a Deus, misericórdia. Quem que tem cheque no dia de hoje, irmão? Toma isso aqui. Me dá um pix, eu não quero cheque, não. Então, o cheque, você assina e põe o valor, e a pessoa que pega o cheque, ela tem aquele valor daquela conta de quem assinou. Entendeu? Quem entendeu? Sim. Digo jovem, né? Todos os velhos já sabem o que é. Tem um cheque em branco. Vou falar de um jeito que o jovem vai entender. Tem um cartão Black Infinito com a senha liberada para quem quiser. Oh my God. Eu tenho vivido debaixo dessa revelação todos os anos do meu ministério. Qual é essa revelação? Havia uma multidão.
Olha para você ver, uma multidão, quase 20 mil pessoas, entre 15 e 20 mil pessoas, com fome. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, manda esse povo embora, porque faz 3 dias que esse povo não come. Esse povo vai desfalecer no meio ali do deserto, caminhada de volta para casa. Jesus mandou eles embora. O que Jesus fez? Quem lembra? Jesus deu uma ordem, diga comigo, uma ordem. Olha a ordem de Jesus: dá-lhes vós de comer. Aí está a senha do cartão Black Infinito Celestial. Eu chamo isso de finanças ilimitadas. Dá-lhes vós de comer. Jesus estava dizendo: dá de comer para 20 mil pessoas. Quem não tem revelação vai ficar igual os discípulos ficaram naquela hora. 20 mil pessoas? Aí olha os cálculos que eles fizeram. Não tem dinheiro para comprar pão. Não tem padaria para fabricar tanto pão. Mesmo se tivesse o dinheiro. Jesus mandou eles fazer cálculos? Então por que tem muito pastor fazendo cálculo se Deus não mandou fazer cálculo? Então, enquanto todo mundo está fazendo cálculo, o apóstolo Pedro Medina não está fazendo cálculo. O apóstolo Pedro Medina está pensando: eu vou alimentar a multidão com esse cartão Black. Dá-lhes vós de comer. Jesus perguntou: ai, vai lá ver se tem dinheiro na conta. Foi isso que ele falou? Ai, vai lá ver se tem como uma padaria fabricar pão para todo mundo. Foi isso que ele mandou fazer? O que ele disse? Dá-lhes vós de comer. Me pergunte, com o quê? Com o que você tem. E com o que você tem, se você começar, isso vai multiplicar. Mas ainda muitas pessoas não entenderam. Estão me olhando com cara assim que eu acho que não acordaram ainda. A revelação é a seguinte, para você entender o que é revelação. Se é para alimentar a multidão, o céu paga. O que o céu não paga é tua vaidade. Mas o céu paga quando você decide alimentar a multidão em nome de Jesus. Quando você decide alimentar a multidão, então Deus vai pagar essa conta. Quando eu cheguei aqui nesse prédio, isso aqui era um terreno baldio, nós tínhamos 300 membros, não tinha nenhum milionário na igreja, não tinha 50 mil reais na conta da igreja, e um louco chamado Pedro Medina disse que vai construir um templo lá em Balneário Camboriú, no metro quadrado mais caro do Brasil, sem dinheiro, com 300 membros, sem nenhum milionário, sem nada. Mas eu fiz para mim? Foi para alimentar você. Então Deus pagou a conta, está tudo pago. Ou seja, quando você vive sobre uma revelação, essa é uma revelação, essa podia ser a pregação, eu vivo debaixo disso. Senhor, eu quero uma casa maior, para quê? Para mim mostrar para todo mundo, esfregar na cara de quem me viu na prova e não me ajudou. Está na Bíblia isso, irmão? Não. Agora eu falo assim: Senhor, eu quero uma casa maior, para que o meu GC seja maior, para que eu possa ganhar mais almas, para que eu possa trazer os adolescentes, para que eu possa fazer um cultão, para que eu possa hospedar um homem de Deus quando tiver os fiéis chegando. Quem quer morar numa casa maior? Você pode mudar de casa daqui a um mês, só tomando essa decisão, com uma revelação que eu te dei. Quem quer ter um carro de 7 lugares? Mas se você fala: Deus, eu quero, Pai, porque eu vou dar carona para os irmãos ir para a igreja, eu vou evangelizar. No meu carro, tem irmão aqui, irmão, que sai mais cedo do culto para não dar carona para ninguém. Ó. Não vai que algum irmão está precisando, a gente. Ai não, Deus me livre da carona. Por isso que você está indo embora de moto. Quem está entendendo? Meu Deus, deixa eu pregar, eu não preguei nem a primeira parte. Aleluia. Glória a Deus. Pergunte para mim, apóstolo, o que é uma aliança?
Gente, aliança é um acordo estabelecido por Deus. É algo simples, é um acordo estabelecido por Deus que diz assim: eu farei isto se você fizer isto. É um acordo divino selado por juramento. Eu farei isto se você fizer isto. É um acordo divino selado por juramento. Deus, quando jura, Ele jura sobre Ele mesmo e Ele não pode voltar atrás. A aliança é uma plataforma espiritual onde compreendemos Deus comprometemos Deus pela nossa obediência. Diga comigo, comprometer a Deus a fazer o que Ele falou que ia fazer. É tão incrível isso aqui. Se você faz o que Ele mandou você fazer, nesse momento você compromete a Deus a fazer o que Ele falou que ia fazer. Quando você faz o que Ele mandou você fazer, você compromete a Deus a fazer o que Ele falou que ia fazer. E tem uma coisa, Deus não mente. Deus não volta atrás. Deus não deixa cair a palavra dEle por terra. Nunca vai mentir para você, Deus. Deus nunca vai falhar para a palavra dEle. Então, a promessa mostra o que Deus quer fazer e a aliança mostra o que você precisa fazer. Quando você cumpre a sua parte, você compromete a Deus a cumprir a parte dEle. Diga comigo, obediência ativa a promessa. Tem muita promessa na Bíblia? Quem quer viver as promessas da Bíblia? Ou seja, as promessas de Deus tornam-se aliança quando obedecemos às condições. Quero ler para vocês Josué 21, 45. Josué 21, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou de Israel. Tudo se cumpriu. Uau! Aleluia. Tudo se cumpriu. Josué 11, 15. Deus cumpriu todas as suas promessas, sim ou não? Mas por quê? Por que Deus cumpriu todas as promessas? Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou, e assim Josué fez a metade. E assim Josué tinha um bom coração, e Deus conhecia o coração dele, mesmo sem ele ter feito nada do que Deus mandou. O mais importante é que Josué era um homem que tinha um coração limpo, e Deus foi lá e fez tudo mesmo. Foi isso que está escrito aqui, irmão? Por que Deus cumpriu tudo? Porque Josué obedeceu tudo. Deus cumpriu tudo porque Josué obedeceu tudo. Assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Estava bonito o versículo anterior, né? Deus cumpriu tudo. Mas por que ele cumpriu tudo? Porque Josué também obedeceu tudo. Aleluia. E porque Josué obedeceu tudo, Deus cumpriu tudo. Diga comigo, obediência total provoca bênção total. Quem quer ter bênção total? Irmão, você tem que ter uma bênção total. A pessoa vai falar assim, meu Deus, olha que saúde, meu Deus, olha que família, meu Deus, olha que cônjuge, meu Deus, olha que filhos, meu Deus, olha que tudo, que ministério, que palavra, que sabedoria, que unção, que graça, que portas abertas, que prosperidade, que riqueza, que carro lindo, que casa linda, que férias lindas, meu Deus! Quem quer ter bênção total? Quer ter bênção total? Tem uma obediência total. Eu tenho vários pastores na minha cobertura espiritual, que são filhos espirituais.
E tem alguns filhos que realmente se sobressaem. Em 1 ano, 2 anos, eles têm a bênção total. Olha que interessante. E muitos estão frustrados, pastor Perivaldo, porque não vê nas suas vidas. Eu posso dizer o porquê. Aqueles filhos espirituais, como o Perivaldo e como a pastora Lucimara, que estão na minha cobertura, que obedecem tudo e cumprem tudo, tem bênção total. Mas aqueles que vêm e falam, eu quero ser filho do apóstolo Pedro Medina, mas não obedece aquilo que eu falo, não recebe bênção alguma. Quem está entendendo? É simples assim. Acho que essa aqui vai mudar a tua vida. Nós não precisamos implorar pela bênção de Deus. Êxodo 23, 25. A Bíblia não diz implore pela bênção. Sabe o que a Bíblia diz? Sirva. Só isso. Qual o segredo? Sirva a Deus. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha que simples. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará. Quem quer ser abençoado não precisa implorar, não precisa gemer. Basta servir. Basta servir. Basta servir. Nós não imploramos para ser abençoados, nós servimos para ser abençoados. Repita essa frase comigo. Nós não imploramos para ser abençoados, servimos para ser abençoados. Se você não está pronto para servir a Deus, você não está pronto para receber a bênção. Aleluia. Deus não é respeitador de pessoas, Deus é respeitador de princípios. Quem não está pronto para servir, não está pronto para ser abençoado. Aleluia. Vamos falar sobre promoção. O que é promoção? Quando Deus te promove, quando Deus te exalta, quando Deus te dá vitória. Você não precisa orar para ter um rompimento, para ter uma promoção, para ter uma vitória. Você não precisa orar. Nós vimos a história da mãe, de Tiago e João, que pediu para Jesus para dar posição para os filhos dela. Você lembra disso? E ela disse assim, coloca o meu filho na direita, o outro na esquerda. Olha isso aqui. Aí Jesus fez uma pergunta, eles poderão beber do meu cálice? Olha a pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Senhor, tu pode colocar um à tua direita e o outro à tua esquerda? Aí Jesus responde com uma pergunta, podeis beber o cálice que eu bebo? Está lá em Mateus 20, 22. Diga comigo, posição no reino. Não vem por oração. Vem por compromisso. O que significa beber do cálice que eu bebo? Jesus estava falando de morrer a morte que ele morreu. De sofrer a morte, sofrer o ser martirizado. Então Jesus está dizendo assim, eles querem estar um à direita, outra à esquerda? Vocês querem? Sim, nós queremos. Mas você pode beber do cálice que eu vou beber, você pode sofrer a dor que eu vou sofrer, você pode dar o teu corpo a morrer pelo reino, porque aí se você der o nível de sacrifício, aí você vai poder alcançar esse nível. O que Jesus quer dizer com isso? Qual é o princípio que nós estamos aprendendo aqui? Que a posição no reino não vem por oração, mas vem por compromisso. Diga comigo, não oramos por promoção.
servimos para a promoção. Aleluia. Promoção segue fidelidade. Diga comigo, promoção segue os fiéis. Lucas 19, 17. Tem gente que quer ser promovido por Deus, clamando, chorando, gritando, jejuando, e não vai resolver. Não tem grito, não tem choro, não tem gemido, não tem jejum que faça Deus te promover. O que vai fazer Deus te promover? Servir. E ele lhe disse, bem-estar, servo bom. Ele não disse, bem-estar, crente barulhento. Bem-estar, crente pentecostal. Bem-estar, crente esquentador de banco. Servo. E servo faz o quê? Você fala uma coisa para você, irmão, se você serve, você serve. Se você não serve para nada. Tem gente que não serve. Só quer ser servido. Bom, tem gente aqui que nunca pegou uma cadeira, nunca recolheu um papel do chão e reclama. Ai, esse ar-condicionado está gelado demais. Eu queria sentar mais na frente. Ai, essa igreja nem oferece nem um cafezinho na entrada. Você oferece o quê? Deixa para lá. Volta. Muito bem, servo bom. Porque no mínimo foste, sobre 10 cidades terás autoridade. Então, você já viu um homem que Deus dá autoridade para ele sobre uma cidade? Você já viu um homem que Deus dá autoridade sobre um estado? Você já viu um homem que Deus dá autoridade sobre uma nação? Você já viu um homem que Deus dá autoridade sobre muitas nações? Tudo depende de quão bom e fiel você é. Talvez você ache que não sei. Deus quer ver o quão fiel você é no teu GC. Deus quer ver quão fiel você é como auxiliar no GC. Deus quer ver quão fiel você é com o microfone, com os cabos da igreja. Deus quer ver quão fiel você é como diácono e chegar no horário que os diáconos têm que chegar. Se você não consegue cumprir horário de diácono, vai cumprir horário de apóstolo de nações? Não consegue cumprir horário de obreiro, mas quer ser pastor. Quem está entendendo? Você quer o título de pastor, mas você não quer ser pastor, porque pastor tem que servir mais. E você está servindo muito mal como obreiro, servindo muito mal como diácono. Quando se eu te colocar como pastor, você vai servir muito mal. Quem é bom e fiel é promovido por Deus. Aí, esse foi sobre 10 cidades, o outro foi sobre 5 cidades. Ou seja, o nível de promoção tem a ver com o teu nível de serviço e fidelidade a Deus. Diga comigo, toda promessa tem uma condição. Nenhuma promessa bíblica é incondicional. A única coisa que é incondicional na Bíblia é o amor. Deus te ama. Deus ama todo mundo, só isso. Promessa, diga amigo, todas são condicionais. Quem quer ver a glória de Deus? Se creres. Se você é incrédulo, não vai ver a glória de Deus. Está vendo a diferença? A promessa de ver a glória de Deus não é para quem aceitou Jesus, é para quem crê. Vamos lá. Salmo 89, 34. Salmo 89, 34. Não quebrarei a minha aliança.
não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ô, irmão, que versículo poderoso. Aliança compromete Deus quando cumprimos nossa parte. Quando eu estava lá em Moçambique, quando Deus me deu a revelação para começar essa obra, fiquei 3 dias, Deus me revelando a família do reino. E eu não queria ser pastor, não queria abrir igreja. E Deus falou, vai, começa a igreja, começa do zero, começa com o que você tem. E Deus disse assim, tudo que você fizer, eu vou pagar. E está pago. Ele cumpre a palavra dele, mas eu tenho servido essa igreja fielmente, sem parar. Ontem recebi mais essa semana, esse mês, acho que eu nunca recebi tanto convite para pregar fora. Só convite top, pastor Perival. Sabe quantos que eu aceitei? Nenhum. Sabe, irmãos, eu deixo de viajar e pregar no mundo inteiro e no Brasil todo, em lugares que pessoas pagariam para ir. Eu deixo, porque eu tenho um compromisso de estar nesse domingo aqui agora, pregando para você. É por isso que eu não respeito e não dou moral para nenhum membro ou líder dessa igreja que também falta culto por qualquer motivo. Porque se você não tem compromisso comigo, eu também não vou ter compromisso com você. Porque eu fiz compromisso com essa igreja, eu estarei aqui sempre com vocês. E se algum dia eu não estou, irmão, pode ter certeza que foi a exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Amém? Até hoje eu não faço agenda, não tenho agenda. Vou mandar uma mensagem para você, Elisandra. E você falou o quê? Que não tem agenda. Minha agenda é com vocês. Minha agenda é com vocês. Vocês são meus filhos. Vocês são os herdeiros das 50 nações. Vocês são o exército que eu estou treinando para tomar 50 nações. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, a vida cristã, ela é simples. Não é fácil, mas é simples. Lá em 2 Coríntios 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e apartem da simplicidade que há em Cristo. Diga comigo, simplicidade. A vida cristã é simples, irmão. E o avanço no reino é simples. Obediência simples e constância diária. Diga comigo, obediência simples. Consistência, constância diária. Os maiores avanços espirituais vêm de simples obediência consistente. Olha que coisa mais simples. Você quer ter o nível máximo de bênção? Seja obediente consistentemente. Seja obediente consistentemente. Se eu perguntar aqui, por exemplo, não é uma pergunta, não é para ninguém levantar a mão. É só para você pensar. E eu perguntasse assim, quem aqui está há mais de 10 anos cumprindo o dízimo e primícia fielmente na risca? Esse é uma pessoa que obedece consistentemente. Pode ter certeza que se essa pessoa está aqui, é uma das mais prósperas entre nós. Agora, se eu perguntar aqui, quem que dizima de vez em quando? Porque é inconsistente.
consistente. Quando eu estava lá na África com o bispo Oyedepo, pessoalmente, ele me discipulando, e eu queria saber os segredos dele, ele olhou bem no meu olho, aí eu não lembro o número que ele falou, mas era 40 e poucos anos, ele falou, fazem 40 e poucos anos que eu tenho um contador só para calcular os meus dízimos, para nunca falhar um centavo com Deus. Aí você vê que o homem não tem uma igreja, ele construiu, foi uma cidade. Olha o nível de bênção que ele está. Pelo nível de obediência consistente. Posso falar uma coisa para você muito importante? Não existe absolutamente nada que possa ficar você isento de cumprir a obediência. Cada um aqui gosta de achar uma desculpa. Não, Deus vai entender. Deus não vai entender. Pastor, eu fiquei desempregado. Deus vai entender. Deus não vai entender. Não, pastor, eu quebrei o pé e tive que engessar. Deus vai entender. Deus não vai entender. Ah, mas Deus é ruim. Deus não é ruim. Só não colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez você não goste de mim depois do que eu acabei de falar. O problema é seu, eu estou abençoado. E você não. Agora, quem quer ser abençoado vai fazer o que eu estou falando. Você só tem uma desculpa para não obedecer se você tiver igual aquela viúva, ou pior, você tem que estar pior. Pior do que aquela viúva que só tinha o último pãozinho para comer e morrer. Tem alguém que está pior do que isso aqui, que vai morrer amanhã, já está assim, acabou, já comeu o último grão de último pãozinho, vai morrer. Tem alguém pior que essa mulher? Nem essa mulher ficou isenta de dar a primícia. Vou fazer o último pão, vou comer e vou morrer. Aí Elias falou assim, não, no teu caso, Deus vai entender. Foi isso que Elias falou? Não, o teu caso é extremo. Aí Deus, o senhor tem que entender essa mulher. Como que essa mulher vai dar primícia? O que ele disse? Mulher, pegue esse pão que você ia comer e dá para mim primeiro, como primícia. Porque a bênção vem através da primícia. E dareis a primícia ao sacerdote e farás repousar a bênção sobre a sua. Ah, você achou que tua máquina de lavadora quebrou, então você está isento. Meu filho. Você só está isento se você é igual aquela viúva e já comeu o pão. Aí não tem. Já comeu. Agora não tem mais. Mas ainda assim o profeta ia achar alguma coisa para ela ofertar. E ela ofertou, que foi um copo d'água. Por que você acha que você é isento? Não, Deus entende. Deus conhece meu coração. Não, meu Deus entende, é de princípios. Você acha que eu já não fui tentado a fazer isso também? Não, Senhor, veja bem. Quando você fala Deus veja bem, já está errado. Você quer dar lição de moral para Deus. Você quer dar lição de moral para Deus. Não, Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a igreja dependesse só do teu dízimo, já teríamos fechado ou estaria aberta ainda? Se todo mundo, se todo mundo aqui praticasse o mesmo nível de generosidade que você pratica na igreja, já teríamos fechado ou a igreja estaria crescendo? Boa pergunta, não é? Se todo mundo tivesse a mesma desculpa que você tem para não dar, teríamos fechado a igreja ou ela continuaria aberta? Vou fazer outra pergunta. Se todos os cristãos do mundo fossem igual você, a igreja de Cristo seria melhor ou seria pior?
Hoje é um dia de reflexão. Aleluia. Aleluia. Sabe qual que é o limite da bênção que Deus tem para você? Não tem limite. Olha só, Provérbios 4,18. O teu destino em Deus, a glória que Deus tem para revelar na sua vida, ela é progressiva e infinita. Mas a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não há limite para o destino de um crente. Não há limite para o destino de um crente que continua obedecendo. Nós vamos mais, diga comigo, mais e mais. Continua falando, e mais, e mais, e mais, e mais. Aleluia. O único que vai dizer para você, tá bom, é o diabo, irmão. Eu estive conversando com um pastor recentemente de sucesso no bom sentido, o melhor sentido possível de bom, uma pessoa incrível, que fez muita coisa para Deus, que escreveu história aqui para Deus no Brasil. Só que ele não tem 60 anos e ele diz, não, já estou aposentando, para mim já acabou e é isso mesmo. Essa era a conversa. Aí eu falei, não, mas você conhece o bispo Oyedepo? Não. Você sabia que ele tem 70, eu acho que é 72, 74. E ele está construindo o maior templo do mundo? Aí ele pensou, cara, não tenho 60. E eu acho que eu terminei. E tem um senhor de 70 e pouco fazendo o maior templo do mundo. Eu olhei no olho dele e eu vi como ele foi mudando. Falei assim, eu preciso continuar crescendo. Ainda tem mais para fazer. Ainda dá para fazer muito mais. Já ouviu falar do Enoque Adeboye? Ele ficou famoso porque ele tem o maior galpão do mundo. 1 milhão de pessoas sentadas, 1 milhão de cadeiras. Quem já viu essa imagem lá? Eu já mostrei para vocês? No púlpito dele cabe 10 mil pessoas no púlpito. Sabe aqueles irmãos que ficam no púlpito, aquelas igrejas? 10 mil. Ele tem 84 anos, essa revelação ele tem. E agora ele está terminando de construir, em vez de ser o templo o templo que ele tem é não é templo, né? O galpão, onde se faz um culto por mês lá. Em vez de fazer de 1 quilômetro por 1 quilômetro, que é o que ele tinha, agora ele está fazendo de 3 quilômetros por 3 quilômetros, com 84 anos. E eu acho que já ficou pronto agora, esse dia atrás. 3 milhões de cadeiras. Quando é que ele vai parar? Quando ele morrer. E vai mais, e mais, e mais, e mais. E de glória em glória, de vitória em vitória. Mas essa vereda não é dos injustos, essa é a vereda dos justos. Vou fazer uma pergunta para você, se você olhar a tua vida nos últimos 10 anos, você foi de mais em mais, ou você foi de pior em pior, ou não mudou nada na sua vida? Analise a sua vida, os teus últimos 10 anos, está indo de mais em mais, de mais em mais, de mais em mais, ou pouco que você tinha, você perdeu? Para você pensar. Se o pouco que você tinha, você perdeu. Se você não cresceu, se você não desenvolveu, se Deus não te abençoou mais e mais e mais e mais, quer dizer que você escolheu um caminho de desobediência. E eu nem sei qual foi a desculpa que você deu para você mesmo manter a tua desobediência. Mas hoje eu quero te dizer que toda desculpa para você não obedecer hoje tem que cair por terra. Deus não entende desobediência. Não, mas Deus tem que entender. Não, Deus não vai entender. Deus só entende obediência, princípios. Eu vou falar algo para você. O resultado da sua vida não depende de Deus. O resultado da sua vida depende 100% de você. Se você acha que tem alguém muito abençoado, porque Deus escolheu ele para ser o vaso de porcelana do céu, não. O Silas é maravilhoso.
Tem gente que fala, não, porque Deus escolheu ele lá para brilhar e eu para ser aqui o tapete da igreja. Não. Ele escolheu obedecer, ele escolheu ser consistente, ele escolheu pegar cada promessa e fazer acontecer, enquanto tem gente aqui que não escolheu obedecer. Todo dia eu tenho a escolha. Quando eu era novo convertido, 15, 16 anos, eu tinha escolha. Ou eu saía com meus amigos da igreja para fazer coisa errada, ou eu ficava na vigília orando. Eu escolhi. Todos os dias eu escolho ser fiel a Deus. Aleluia. Quem você tem escolhido? O que você tem escolhido? A sua vida hoje é fruto das tuas escolhas e não da mão gloriosa de Deus. Porque se dependesse da mão gloriosa de Deus, não haveria ninguém aqui com uma necessidade e todos aqui estariam extremamente exaltados. Pastor, por que não aconteceu isso? Não é porque Deus não quer, é porque você não decidiu obedecer e servir a Deus com todo o seu coração. Talvez esse versículo faça um pouquinho mais de sentido agora para você, depois dessa mensagem. Mateus 6,33. Mas buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? O louvor sobe aqui, por favor. Todas estas coisas vos serão. Aleluia. Cada escritura oferece uma escolha. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, Não é Deus que decide que vai te dar vida, é você que escolhe a vida. Tu e a tua descendência. Coloco diante de vós a vida e a morte. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. E Deus ainda dá um conselho: escolhe a vida. Escolhe a bênção. Escolhe obedecer. Sabe, muitos cristãos hoje no Brasil têm vivido de uma forma não bíblica. Que sentido, pastor? Alguém pregou para ele de que Deus quer realizar o sonho dele. Deus quer matar o teu sonho. Deus não quer te realizar o teu sonho. Deus quer realizar o sonho dele na sua vida. Preste atenção. Não é Deus que vai servir você. Não é Deus que vai servir a sua vontade. Não é Deus que vai servir a sua vaidade. Não é Deus que vai cumprir os desejos do seu coração. Somos nós que, quando começamos a renunciar a nós mesmos para servir a Ele, aleluia, quando nós renunciamos à nossa vontade para fazer a vontade dEle, então começamos a ser abençoados, extremamente abençoados. Outro problema no Brasil é que as pessoas acham que milagre é bênção. Olha que loucura que eu estou falando e tal. Milagre não é bênção. Oh my God. E pensa no homem que prega milagre, que Deus usa para fazer milagre e que ama milagre. Diga comigo, milagres não são bênção. Pastor, o que é milagre? Milagre é um socorro para uma emergência, para uma dor. É um socorro. Ai, está doendo. Milagre. Ai, não está doendo mais. Só isso. Isso não é a bênção de Deus.
Ai, me falta R$100 para pagar o meu aluguel. Apareceu R$100. Que alívio. Isso não é a bênção. Toda vez que você precisa receber, você precisa de um socorro, você não está na bênção. Quando você precisa de um socorro, você está recebendo um milagre, é só um socorro. Quer saber quem é abençoado? Quem quer saber quem é abençoado? Quem quer ser abençoado? Abençoado é aquele que tem para oferecer. É ele que ora e as pessoas são curadas. É ele que ora e é ele que profetiza. É ele que manda o pix de R$100 para pagar o aluguel do irmão. Você já parou para pensar que quando você ora para Deus suprir você financeiramente com aqueles 100, 500, R$1.000 para pagar uma conta, sabe quem Deus vai usar? Um abençoado. Que esse abençoado seja você. Você viu a diferença, Rodrigo, agora? Eu estou muito abençoado. Por quê? Porque faltava R$100 e Deus me mandou R$100. Isso não é ser abençoado. Abençoado é aquele que diz assim: Senhor, o Senhor quer que eu pague a conta de quem hoje? O Senhor já botou tanto dinheiro na minha conta que eu estou com vontade de pagar um aluguel de alguém hoje. Esse é abençoado. Você quer saber quem é abençoado? Quem quer saber? Ele não vem mais no culto para receber, ele vem para dar. Crente que saiu de casa hoje, não, vou lá na igreja hoje receber minha bênção, eu vou lá pegar minha bênção. Você não é um abençoado. Agora, quem saiu de casa assim: Senhor, eu vou lá para te adorar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu vou lá levar meu dízimo, eu vou lá levar minha oferta, eu vou lá levar minha adoração, eu vou lá ver se os irmãos estão precisando de alguma coisa, eu vou chegar mais cedo para servir. Esse é abençoado. Vamos ficar em pé. Deus vai cumprir a aliança dele. Deus vai cumprir as promessas dele. Aleluia. Mas você precisa se aliançar com Deus. Quando você faz o que Ele mandou você fazer, você compromete a Ele a fazer o que Ele falou que ia fazer. Se Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e eu vos abrirei a janela dos céus. Quando você traz os dízimos, Ele abre as janelas dos céus. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria. Quem está feliz de ouvir essa palavra? Aleluia. Lembre-se, no final da sua vida, não foi Deus que escolheu por você, foi você que escolheu. Diga comigo: eu escolho obedecer. Diga comigo: eu escolho servir. Diga comigo: eu escolho amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo agora revele essa palavra no coração de cada irmão. Que essa semente entre no mais profundo desse coração, dessa alma. Abra os olhos do entendimento de cada um, Senhor, de nós, para que possamos compreender a aliança contigo. Possamos compreender a aliança contigo. Pai, nós não queremos só viver de milagre em milagre. Nós amamos os milagres, mas nós também queremos, Senhor, ser aqueles que carregam os milagres, que fazem os milagres. Não queremos só uma resposta de oração, queremos ser a resposta de oração. Pai, eu declaro que cada um que está com a mão no seu coração agora, esse coração é guardado, blindado e cuidado pelo sangue de Jesus. E essa semente o diabo não poderá roubar. Revela a aliança contigo em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus?